Olá, amigas e amigos da coluna Conversa Tributária. Estamos de volta depois de um longo período sem gravar e num formato novo. Estamos entrando no ar semanalmente, todas as segundas-feiras, um vídeo novo na coluna Conversa Tributária aqui no YouTube. A nossa convidada de hoje, para a nossa reestreia no cenário tributário, do direito tributário, no direito e também nos assuntos correlatos de tributação, de pensamento, e enfim, né? Tem muita coisa que está correlata ao mundo e ao cenário contábil tributário. Então, todas as segundas-feiras, quem não se inscreveu ainda, faz favor, se inscreva, né? E deixa eu apresentar, então, essa pessoa querida, amiga, colega, professora, que está no além-mar, a professora Cláudia Marchetti. A professora Cláudia Marchetti é doutoranda, deixa eu ver aqui, doutoranda em Direito Fiscal pela Universidade de Lisboa. Que chique, Claudinha. Ela é mestre em Direito Constitucional e especialista em Direito Tributário. A Cláudia é, enfim, né, uma amiga de longa data e também é uma mentora de algumas coisas que a gente acaba discutindo por aí. Oi, Cláudia. Nós estamos falando, não dá para dizer boa tarde, boa noite, estamos em horários diferentes e tem muita gente que vai assistir de manhã, de tarde, de madrugada. Então, seja muito bem-vinda para a nossa reestreia na coluna Conversa Tributária. Obrigada, prazer estar aqui, e acho que você falou uma coisa importante, né? A gente cada vez mais precisa relacionar o direito tributário com outras áreas. O direito tributário, muitas vezes, é o ator principal, mas mais vezes ainda ele é subjacente às outras áreas. Então, a gente precisa dessa interdisciplinariedade para se completar profissionalmente, né? Que legal. Bom, finalmente parece que o mundo anda ficando mais conectado no conhecimento, né? Porque só conexão de internet também não era, né? Mas assim, que as coisas começam a ter um encaixe melhor, né? E as ciências também, né? E a gente falando em ciência, me lembra sempre a questão de quem nos mantém aqui, né? Porque para bancar a ciência, para bancar o patrocínio, para bancar quem nos mantém aqui, né? Então, nós temos o patrocínio, essa coluna ela é patrocinada pela Titex, Consultoria Contábil Tributária Aplicada, e também pela Decision IT, a empresa de soluções fiscais. Para quem não conhece, www.decisionit.com.br ou www.titex.com.br. Cláudia, primeiro, como é que está aí a tua experiência de... Eu sei que não tem muito a ver aqui com o nosso tema, mas de uma certa forma tem. Como é que está sendo a tua experiência aí de viver num outro país, com uma outra cultura e também com o cenário do que tu está estudando hoje aí em Portugal? Só assim um resuminho do resuminho. Viver em outro país é como você estivesse nascendo de novo, porque você documentalmente precisa nascer num país, e isso é um renascimento também, profissionalmente é um renascimento também, também como pessoa também é um outro renascimento, porque você não tem amizades, então você precisa reconstruir vínculos, construir vínculos, né? Os seus vínculos estavam em outro país. Então, a gente precisa estar muito preparada e muito decidida daquilo, assim, com foco naquilo que você pretende realizar, porque senão não é fácil, não tem nada de, até brinca, como você falou no começo, que chique, né? A gente tem achado mesmo que é chique, porque Lisboa é uma cidade muito bonita, é uma cidade, né, que a gente visita quando tem de forma turística, e ela é muito bonita, mas no dia a dia, quando você já está integrado aqui, não é glamuroso. Então, eu saí da posição de professora e passei a ser aluna, e isso também
também exige muita humildade, né? E aí eu passei também a pesquisar uma área que não era minha área de pesquisa, assim, minha área de trabalho, na verdade, né? Que é tecnologia, direito tributário e tecnologias. Então, tudo foi muito novo, mas, ao mesmo tempo, tudo é muito estimulante, né? Por ser tudo novo, também é muito estimulante. Então, eu vivo essa tentativa de me equilibrar ali entre as angústias, que são normais, e tudo de novo que tem me aparecido e que é estimulante. Puxa, que legal, que legal. É bacana esse desafio de se reinventar e se relugarizar aí, né? Bacana. Bom, vamos entrar então no nosso tema. O nosso tema aqui é direito neural, ou direito à privacidade neural. Eu até dei uma modificada, né, Cláudia, na última hora aqui, porque acho que isso tem tudo a ver, né, que é falar sobre a privacidade, sobre aquilo que a gente pensa, sobre tudo, sobre os nossos hábitos bom, vamos começar pelo começo. O que Cláudia, tá para ti na tua cabeça hoje, o que é direito neural? Então, primeiro assim, eu acho que vão assistir esse vídeo talvez muitos advogados e contadores, então eu quero E também dizer, informatas também. e informadas também, que se mesmo você não for profissional da área do direito, isso vai te impactar. Tá? Então, não é para profissionais da área do direito para todos. Eu acho que o direito vem enfrentando, e aí a contabilidade também, vem enfrentando desafios muito grandes, que é conseguir acompanhar os avanços tecnológicos. Eu acho que talvez nunca o direito tenha que ter andado tão rápido e com tanta capilaridade na tecnologia, porque as relações sociais estão se modificando e o direito precisa acompanhar. E justamente porque eu estudo, a minha pesquisa mesmo é sobre tributação de robôs, várias outras questões vêm permeando o meu estudo, dentre eles eu me deparei com os neurodireitos, né? E o neurodireito, o que é? Justamente esse avanço da tecnologia, da neurotecnologia, um avanço muito rápido nos últimos 2 anos, principalmente, e um avanço que vem com muito investimento. Então, tudo que vem com muito investimento é muito mais rápido, né? Acontece muito mais rápido, né? Porque tem empresas muito interessadas nesse novo ramo da tecnologia, então vem avançando muito rápido, e aí, consequentemente, o direito precisa acompanhar. Por quê? Porque o neurodireito ele busca regulamentar, uma preocupação ainda, né? Uma preocupação em regulamentar contra os riscos da neurotecnologia. Tamanho o avanço que tem sido. Então, já tem se pensado, bom, porque a gente tem que pensar assim, os avanços que têm sido pensados para o bem da população, né? Para o bem-estar da população, dos seres humanos, mas que, se eles forem desvirtuados, como a palavra mesmo diz, né? Desvirtuados, né? Tirar a virtude. Tirar da virtude, aí sim a gente pode ter problemas seríssimos e até desastres. Então, depende muito de quem está manipulando essas tecnologias. E não dá para confiar, né? Não é uma questão de confiança, por isso precisa ser regulamentado. Então, há uma preocupação muito grande. Tem um neurocientista que encabeça essa discussão, que é um espanhol chamado Rafael Yuste, mas ele é pesquisador da Universidade de Colômbia, e ele tem essa preocupação, ele que encabeça essa preocupação muito grande de regulamentar com urgência os neurodireitos. Uau, que super tema, né? Para a gente retomar a coluna Conversa Tributária aqui, já não... Porque, assim, quando a gente fala em direito neural, eu me deparo com 2 situações, tá? Vamos ver se eu estou aqui num dos 2 caminhos, pelo menos eu acerto. Uma delas é quando a gente está criando os robôs, quando a gente está fazendo lá o robô, a gente programa o robô para fazer algumas coisas e ele pode causar um desastre, ele pode causar uma tomada de atitude ruim. Vamos imaginar, a gente programa um robô para participar de um leilão e ele afunda com o dinheiro do investidor lá, e a pessoa que tinha alguns recursos acabou ficando sem nada. Bom, isso é um problema. Quem é que
Vem cá, o direito vai salvaguardar alguma coisa nesse sentido? Porque foi um robô. Vai processar quem? Ao robô? Quem fez o robô? A instituição que aceitou que o robô participe? Enfim, deve ter uma discussão aí em termos de direito razoável. Por um outro lado, também me preocupa, e eu queria ouvir a tua opinião aí sobre as duas coisas, do tipo assim, quando eu uso as redes sociais, e estou navegando nas redes sociais, se sabe hoje que tem a captura das informações por onde a gente vai deixando rastros e tudo mais. Essa análise toda e o uso desse rastro todo, esse conhecimento sobre os cidadãos, encaixa no direito vamos dizer assim, da privacidade neural, porque, poxa, eu não quero ser seguido na rua, portanto, eu também não gostaria de ser seguido por quem quer que seja nas redes sociais. Na rua não dá, porque, imagina, para cada cidadão tu teria que ter um robozinho seguindo cada pessoa, né? Ia dar uma colisão física, mas nas redes dá para fazer. Viajei demais aqui, Cláudia, nessas duas indagações. Não, eu acho assim, quando a gente fala de robô, inteligência artificial, internet das coisas, as dimensões dessas tecnologias, elas refletem em áreas diferentes do direito. E por isso esse desafio tão grande do direito e dos profissionais do direito em se atualizarem também, a gente ter profissionais que sejam especialistas nessa área para que possa discutir, enfim, pesquisar, né? Então, é isso que você falou, por exemplo, é uma dimensão, que não é a dimensão dos neurodireitos. O neurodireito é mais profundo. Isso que você falou já é uma realidade, quer dizer, o neurodireito também mas é uma realidade já mais factível, que já se discute e que impacta, por exemplo, a gente tem discussões sérias sobre os impactos disso na democracia, no autoritarismo, no controle, né? Você tem, por exemplo, países como você falou, países como a China, que já controlam a sua população através dessas tecnologias de uma maneira que é muito discutida, muito discutida. Então, assim, essa é uma dimensão e que tem uma complexidade imensa também. O neurodireito ele é mais profundo que isso, porque tem gente que acha que ainda ele é uma ficção científica, mas ele já deixou de ser. Você imagina que a gente tem tecnologias hoje, neurotecnologias, que é possível você ler uma palavra dentro do seu cérebro antes de você verbalizar. Então, com a tecnologia implantada no seu cérebro, para outro fim, por exemplo, você tem uma tecnologia hoje para a pessoa que é cega, poder conectada na internet e poder, de certa forma, enxergar, porque ela vai conseguir enxergar aquilo que está conectado. Então, substitui o olho humano através substitui o olho. Exatamente. Imagina, isso é fabuloso, né? Você pensa assim, nossa, olha que interessante, as pessoas cegas vão ter acesso, quer dizer, elas, de certa maneira, vão perder a cegueira, né? Olha que fabuloso. Só que com essa mesma tecnologia, você pode, por exemplo, fazer controlar 100 milhões, agora não sei exatamente o certo, neurônios e, por exemplo, potencializar habilidades nessa pessoa ao extremo. E aí você controla que você pode tornar um robô a pessoa, né? Então, olha só o perigo. É a mesma tecnologia, então é uma mesa desvirtuada. Me preocupou até o seguinte, a privacidade. Eu tenho uma preocupação com privacidade, né? Mas imagina, se ele começa a comandar, significa que ele pode ler, e quem é que diz que ele vai ficar restrito só à área da visão, né? Só a área da visão não pode estar lendo meus pensamentos. Isso mesmo, é privacidade mental que chama. Na verdade, o que você falou antes, que é a questão das redes sociais, a questão dos algoritmos, que faz o controle, né, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, da verdade, do capitalismo tecnológico, que a gente chama, ele é menos profundo do que o neurocapitalismo. A gente já tem um outro nome agora, tem o neurocapitalismo. Porque o neurocapitalismo é a possibilidade, que aí seria desvirtuada, de você saber o que você quer consumir antes de você falar. Entendeu? Você não verbalizou. A gente não tem deixa passar.
Não deixa passar essa vontade para aí que o nosso marketing vai conseguir resolver essa tua... Né? Aí você pode pensar assim, não, mas isso é surreal, Cláudio. Não, não é surreal, porque a tecnologia já existe, basta alguém desvirtuar. Né? Eu gosto bem dessa palavra desvirtuar, porque eu acho que é mesmo tirar a virtude mesmo, né? A Você faz barreira para o bem. tecnológica já está vencida, né? A barreira A barreira tecnológica tecnológica está vencida e está se aperfeiçoando numa velocidade imensa. A gente tem, por exemplo, fatos já. A Facebook, Microsoft, que a Microsoft ela investiu na Neuralink, que não sei se o pessoal talvez até conheça, mas quem conhece pode pesquisar, que foi a ideia do Elon Musk, que é da Tesla, né? De veículos autônomos, que é outra questão também, veículos autônomos, e investiu muito dinheiro justamente para a criação de fios no cérebro humano que estimulam certas competências, mas, claro, também para a virtude. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha que seja tetraplégica, poder voltar a andar, entendeu? Mas é esse o ponto. Quando você tem esse dispositivo que faz essa interface, na verdade, cérebro-computador, ele se torna extremamente perigoso nas mãos erradas. Então, a gente precisa regulamentar e penalizar, eventualmente, quem fizer isso, porque isso, a grande preocupação é que isso deve ser integrado como um direito dentro da Declaração de Direitos Humanos Universais, os direitos neurais, né? Uma coisa que a privacidade mental. Imagina, hoje você fala sobre a sua privacidade. Eu tenho direito à minha privacidade, tem a questão do direito do esquecimento também, que é você tem alguma coisa divulgada na internet, tem direito de apagar tudo, tal, enfim, é outra questão, enfim, que o direito também está discutindo, mas isso é a privacidade. Agora, a privacidade mental é o direito de você pensar o que você quiser. Você imagina que o neurodireito, o objeto principal de proteção dele é a privacidade mental, que são seus neurodados. É aquilo, eles estão chamando de neurodados, entendeu? Então, ele é uma camada muito mais profunda do que esta camada que a gente discute hoje de capitalismo tecnológico, que são essas manipulações dos algoritmos da inteligência artificial. Sim, Né? porque Então, vai além. esses eu já passei pela minha censura, minha autocensura, e resolvi visitar um site assim, ou visitar um site assado, um site de comércio, um site de pornografia, um site de conteúdo não sei das quantas, eu não sei o quê. Quer dizer, eu já fiz, né, a minha autocensura e eu manifestei externamente. A outra coisa é alguém capturar lá de dentro da base, né? Cláudia, o Chile colocou um dispositivo na Carta Magna, né? E assim, colocando essa proteção do direito à privacidade, né? Com a preocupação da privacidade do direito neural. Assim, não tenho detalhes, né? Mas eu imagino que isso seja vai ser uma preocupação constante agora daqui para frente, né? Dos estados uma colocarem isso. Sim, é uma preocupação, inclusive, daqui da União Europeia. O Chile, ele vai ser o primeiro país, provavelmente, a colocar. Ele ainda não colocou, por quê? O que acontece? O Chile ele tá num processo de mudança da Constituição. Né? Então, foram eleitos agora o poder constituinte, né? O novo poder constituinte, que vai fazer a nova Constituição. Foi, salvo engano, em maio agora que eles foram eleitos. Então, a Constituição está sendo formulada e vai ser colocada na Constituição. Então, assim, ainda não temos nenhum país que tenha efetivamente, mas pelo andar da carruagem, o Chile será o primeiro. E aí, assim, os pontos fundamentais que estão na legislação do Chile é justamente o direito à identidade pessoal, o direito ao livre-arbítrio, direito à privacidade mental, o direito ao acesso equitativo às tecnologias, porque esse é um problema seríssimo, porque quando a gente fala de acesso à tecnologia, a gente está falando de inclusão digital, e isso é um problema sério, porque se não for muito bem tratado e muito bem olhado, você exclui ao invés de incluir e aumenta a desigualdade, né? Potencializa a desigualdade. E também o direito à proteção contra os vieses e discriminação, que você até comentou, que já tem isso na inteligência artificial, no reconhecimento facial, né? A gente tem documentários sobre isso, tal, que fale, mas direito de você, então, se proteger contra os vieses de discriminação. Só que na legislação, como é na Constituição, ele não diz como, entendeu, ainda. Então, assim, ele vai dizer que tem o direito, mas, assim, como que vai fazer essa inclusão equitativa da tecnologia? Como
como proteger contra os vieses e discriminação. O pesquisador que mais se dedica a esse assunto, o Rafael Wilde, o que ele propõe, na verdade, que os profissionais que trabalham com neurotecnologia façam um juramento, como tem no juramento de medicina, então você teria um juramento sobre isso, que tenha a incorporação realmente desse direito na Constituição Federal e na Declaração dos Direitos Humanos, mas que isso depois seja regulamentado de uma maneira muito mais específica, para dizer o como. Né? E eu acho que essa é a grande complexidade. Porque, além de tudo, também tem uma preocupação com questões bioéticas, de, por exemplo, você transformar. Quando eu digo assim, você usar tecnologia, neurotecnologia, para potencializar competências, isso é uma atração muito grande para o ser humano. Você fala isso para uma pessoa assim, olha, você quer que seu filho seja muito inteligente? Eu quero. Né? Se eu puder, eu quero. Então, se eu uso essa tecnologia aqui, seu filho vai ser muito inteligente na matemática. Ele vai ser muito inteligente aqui, para a filosofia. Ele vai ser, quer dizer, e aí tem questões bioéticas super importantes também de serem discutidas, né? Sim. Então, é muito doido. Estamos numa barreira aí. Eu gosto muito do Harari, não sei se tu conhece o Yuval Harari, né? E aí, num livro chamado da trilogia dele, O Homo Deus, ele coloca que nós estamos chegando na última barreira, né? Ou seja, nós poderemos nos tornar imortais e poderemos por isso o título, né? De Homo Deus, né? Que daqui a pouco a gente começa a modificar a natureza, né? Eu nasci para as exatas, mas eu quero ter um desenvolvimento melhor na área da criatividade, na área das artes, por exemplo, e, puxa, eu posso começar a me modificar, né? Quando eu me modificar, ok, porque aí eu estou dando livre acesso, né? Como se eu fosse fazer um tratamento psicoterapêutico, como se eu fosse, né? Enfim. Mas isso que você falou até envolve grana, esse negócio começa a ficar mais... Então, e isso vai mexer com muitas indústrias que são indústrias enormes, por exemplo, a indústria farmacêutica. Por quê? Porque essa neurotecnologia, quando usada para o bem, ela, por exemplo, ela pode interferir para fazer com que uma pessoa deixe de ter depressão, entendeu? Deixe de depressão, deixe de ser ansiosa, TDAH, que agora está muita criança com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. Você pode alterar isso, pode fazer a pessoa seja mais focada. Então, quer dizer, é bem assim, eu acho que o direito e os profissionais de direito precisam olhar muito para isso, porque não temos assim ainda profissionais, que são pouquíssimos, que são curiosos ainda nessa área, né? Ô, Cláudia, e aí tem uma questão, né, que é quanto essas duas áreas vão acabar se permeando, né? Porque quando a gente fala sobre direito e tecnologia, sempre me vem a imagem, né, para mim, pelo menos, né, meus cabelos brancos, né, são áreas completamente distintas. Isso começa lá no vestibular, né? Porque não, mas assim, eles, sim, né, a imagem, né? Quem é bom em tecnologia é ciência da computação, é informata, né? De todo o ramo da informática, né? E o pessoal do direito, não, o pessoal do direito é um pessoal mais social, né? do regramento, de livros, né? Mas no fundo vai ter que dar essa conectada aí entre as duas. Já demorou para dar. Demorou para dar. Está faltando, sabe, que as faculdades de direito percebam que mudou, que não é mais assim, que não é mais isso que não é mais a mesma coisa que se ensina, né? E que se a gente não tiver treinamento, tiver aulas na faculdade, não tiver profissionais especializados nisso, nós vamos ficar muito para trás. A gente não sabe as consequências de ficar para trás. Embora o Brasil, aí é uma coisa interessante de falar, já tem um projeto de lei que foi apresentado no abril, maio desse ano, baseado no projeto de lei do Chile, que está já tramitando no Congresso, que é justamente para modificar a lei de LGPD, né, a lei de proteção de dados, para incluir o neurodireito, mas também inclui de maneira genérica e não se aprofunda. E a mesma, segue a mesma... Na verdade, fez um copia-cola do Chile mesmo, mas pelo menos já temos assim, alguma introdução do assunto, né? Bom, Cláudia, para a gente
para a gente encaminhar aqui, porque nós já estamos sobre a hora aqui, passa muito rápido, né? É difícil a gente conversar e quando a gente conversa o tempo voa, né? Impressionante. Quando o tema é bom, então mais ainda. Claudinha, quando a gente fala em direito, pelo menos para mim tem isso assim, puxa, se não tiver, e isso não é no direito, é quando a gente fala sobre o ser humano, se não tiver alguma penalidade, isso tende a ser mal cumprido, vamos dizer assim, né? Mal observado, vamos dizer assim. Então, mas aí como é que faz para ter penalidades, né? Porque não adianta dizer, olha, é proibido acessar sem autorização. Tá bom, mas e se fizer? Eu me lembro quando eu fiz uma disciplina no mestrado que era direitos, registros e patentes, né? Quer dizer, olha, tem lá previsto, olha, se tu copiar, tu vai pagar tantas mil vezes, se tu, né? Então, como está em termos de princípio geral, imagino que não tem essa regulamentação tão específica ainda. Mas já se discute coisas desse tipo. Quanto vale a privacidade? Quanto vale a vida humana? Né? Daqui a pouco tu faz uma pessoa se suicidar por um bug de programação. E aí? Quanto vale? Eu acho que assim, o primeiro passo é a gente definir conceitos, né? Que é uma dificuldade, por exemplo, que eu também passo na minha pesquisa, que é de tributação de robô, definir conceitos, né? Então, nesse caso, eu defini exatamente o que é o neurodireito, qual é a proteção, qual que é o bem protegido, né? Aí é um tema que vai precisar dos profissionais de áreas, de diversas áreas. Então, vai precisar do profissional do direito constitucional, do direito tributário, do direito penal, porque não tenha dúvida que vai ser considerado crime, né? Então, o desvirtuamento disso vai ser considerado crime, mas a gente ainda não tem nenhuma discussão efetiva, nenhuma. Pode ser que já estejam estudando aí em teses de doutorado, efetivamente, como que seria a criminalização da desvirtuação dos direitos dos neurodireitos, mas ainda nada que esteja publicado, nada que esteja consolidado. Mas esse é o grande desafio. Você precisa de profissionais, e aí da área do direito penal, que entendam do direito penal, porque precisa pensar em crime, mas você precisa pensar em crime do neurodireito, mas dentro de um sistema penal que já existe. Entendeu? Você não pode ferir princípios, você não pode ir além do que está previsto na Constituição. Então, você precisa que esse crime, essas novas normas se encaixem naquilo que já existe. E esse também é um grande desafio, também enfrentado pelo direito tributário, por exemplo, com as novas tecnologias. Né? Como tributar novas tecnologias, como tributar novas relações, né? Como extrair receita das novas relações, mas respeitando um sistema que já existe. Então, é um conjunto de pessoas pensando junto. Né? Por isso que a gente precisa engajar estudantes, a faculdade tem o seu papel principal, pós-graduações, em fazer com que profissionais se formem, realmente se aperfeiçoem nisso. E isso que você falou, de a faculdade faz direito, quem gosta de filosofar faz tecnologia, quem é nerd. Isso é uma grande besteira, né? Uma grande besteira. Hoje, cada vez mais, a interdisciplinaridade é algo que é essencial para você não ser medíocre, não ser um profissional medíocre. Você não vai ser especialista, você não vai ser programador, é isso que eu sempre falo. Falo para o contador, falo para o advogado, você não vai ser programador, mas você precisa se interessar e saber o que é possível uma nova tecnologia fazer, o quanto isso vai impactar no seu trabalho, na sua profissão, na sua vida pessoal. Né? Claudinha, nosso tempo estourou. Quero te agradecer muito, né? Eu acho que nós vamos ter que voltar nesse tema, vamos ter que dar uma discutida de novo daqui a algumas semanas, né? Espero atualizar mais coisas, porque está sempre saindo coisas. É verdade, né? Essa área aí é uma área que vai evoluir muito rapidamente, né? Até porque tem muita pesquisa e assim, é uma janela de oportunidade que muitas empresas vão, né? Muitas instituições, vamos dizer assim, né? Vão certamente aproveitar, né? Eu te agradeço muito por ter atendido a Coluna Conversa Tributária. É um prazer falar contigo. A gente sempre aprende muito conversando contigo e a gente vai se falar certamente de novo. E muito obrigado, viu, querida?
Obrigada a você pela oportunidade. Esses temas eu acho sempre bom quando eles vêm assim, porque eu sou obrigada a dar aula, tem essa vantagem, né, Mauro? A gente mais aprende do que ensina. A gente finge que trabalha, mas na verdade a gente está estudando. É verdade, é verdade. Eu sempre uso isso, né? Essa relação de eu vou para tal lugar, vou dar aula, né? É o exercício de aprender e ensinar, né? Ou de ensinar e aprender, né? Porque É isso aí. é essa troca que faz a gente crescer. É Muito isso aí. obrigado, um beijo Obrigada a e até a você. próxima, Beijo. viu?